Bendito seja o nosso Deus, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Rei dos céus consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, venha habita em nós, purifica-nos de toda impureza e salva as nossas almas, tu que és bom. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós, Senhor, purifica-nos dos nossos pecados. Mestre, perdoa as nossas faltas. Ó Santo, vinde e cura as nossas enfermidades pela glória do teu nome. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso supersubstancial nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque terá o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, porque, embora pecadores e privados de toda defesa, vos oferecemos esta súplica. Ó Senhor, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, tem piedade de nós, pois em vós temos esperado. Não vos ireis demasiadamente contra nós, nem vos lembreis das nossas transgressões, mas volvei-vos para nós, pois sois bondoso e livra-nos dos nossos inimigos, porque vós sois o nosso Deus, e nós somos o vosso povo. Somos todos obras das vossas mãos, e invocamos o vosso nome, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Tu foste revelado como um campeão do primeiro concílio e um taumaturgo, nosso Pai portador de Deus, Espiridião. Tu falou como um morto na sepultura e transformaste uma serpente em ouro, enquanto entoavas suas santas orações. Tu tinhas anjos servindo a ti. Glória àquele que te deu força, glória àquele que lhe concedeu uma coroa, glória àquele por meio do qual tu concede cura a todos nós. Ó Santo Hierarca e Taumaturgo Espiridão, e foste glorificado pelo Senhor, celebrando agora a tua memória tão honrada, com ternura clamamos a ti, como alguém que é capaz de nos auxiliar grandemente com Cristo que te glorificou. Livra-nos das nossas desgraças e males, para que possamos clamar a ti em ação de graças. Alegra-te, ó Espiridão, taumaturgo milagroso. Adornado desde a tua juventude com todas as virtudes, e emulando os anjos de Cristo em tua vida, ó Santo Hierarca Espiridião, tu verdadeiramente te mostraste seu amigo, e contemplando-te, homem celestial e anjo terreno, clamamos a ti com ternura. Alegra-te, mente, que contempla os mistérios da Santíssima Trindade. Alegra-te, tu que foste enriquecido pelo esplendor radiante do Espírito. Alegra-te, farol de grande brilho. Alegra-te, tu que iluminaste tua mente com desapego.
Alegra-te tu que amaste a verdadeira simplicidade e serenidade desde a infância. Alegra-te, adorno da castidade. Alegra-te, terreno inesgotável de amor. Alegra-te, pois emulaste a hospitalidade de Abraão. Alegra-te, pois em abundância de amor abristes as portas de tua casa a todos. Alegra-te, intercessor dos pobres. Alegra-te tu diante de quem os homens prestam reverência. Alegra-te, pois tu és a morada do Santíssimo Espírito. Alegra-te, ó Espiridião, o mais miraculoso dos milagres, o mais miraculoso dos milagres. Contemplando tuas relíquias incorruptas, das quais fluem abundantes curas, a ilha de Chipre e todas as terras cristãs se regozijam, ó Santo Hierarca, e honrando-te como uma fonte transbordante de graça, enviada sobre nós do alto, clamamos ao supremo doador das coisas boas do céu e da terra. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Possuindo o entendimento divino, enquanto ainda eras pastor de ovelhas mudas, foste escolhido pela providência de Cristo, o Supremo Pastor, para ser o pastor das ovelhas dotadas de razão, e reconhecendo-te como um bom pastor que demonstra cuidado incansável pelo teu rebanho, os fiéis clamaram: Alegra-te, ó sumo sacerdote de Deus Altíssimo, que recebeste a graça divina em abundância na tua consagração. Alegra-te, lâmpada luminosíssima que arde e irradia a luz. Alegra-te, fiel lavrador no jardim de Cristo. Alegra-te, pastor que apacentaste o teu rebanho no prado da fé e da piedade. Alegra-te, tu que iluminaste o mundo com os raios das tuas virtudes. Alegra-te, tu que ofereceste o sacrifício divino no trono de Cristo. Alegra-te, hierarca adornado com a compreensão da ortodoxia. Alegra-te, tu que estás repleto dos ensinamentos dos apóstolos, dando de beber aos fiéis com as correntes da doutrina da salvação. Alegra-te, pois iluminastes os sábios. Alegra-te, pois renovaste os corações dos simples. Alegra-te, glória da ortodoxia e fundamento inabalável da Igreja. Alegra-te, adorno da fé, glória e orgulho dos reverentes sacerdotes. Alegra-te, ó Espiridião, taumaturgo milagroso. Alegra-te, ó Espiridião, taumaturgo milagroso. Ó Santo Hierarca Espiridão, tu demonstraste divinamente sábio, pelo poder do Altíssimo que te envolveu, e segurando uma telha em tua mão, manifestamente demonstraste a todos a trindade de pessoas na divindade. Por isso os filósofos do falso conhecimento, reunidos no concílio, ficaram tomados de temor. Mas os fiéis glorificaram nosso Deus insondável, que te tornou sábio para a salvação, clamando a Ele: Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. todos os padres do concílio, considerando-te como um homem simples, sem conhecimento livresco, suplicaram-te, ó Pai Espiridião, que não departasses com o orador, que eles julgavam sábio, contudo, inflamado de zelo por Deus, ó Santo Hierarca, e crendo que a pregação de Cristo não reside nas palavras persuasivas da sabedoria humana, mas na manifestação do Espírito e do poder, tu o repreendeste e admoestastes com a maior sabedoria, e o guiaste pelo caminho da verdade, e vendo este prodígio todos exclamaram:
Alegra-te, luz da sabedoria ortodoxa. Alegra-te, pois envergonhastes os contendentes que se diziam sábios. Alegra-te, fonte abundante de graça. Alegra-te, torre inabalável que sustenta os que estão na fé. Alegra-te, tu que lanças a heresia mais perniciosa nas trevas. Alegra-te, tu por quem a insensatez foi pisoteada. Alegra-te, pois em tuas mãos o pó da terra proclamou a Santíssima Trindade. Alegra-te, pois da telha fizeste brotar o fogo e a água para confirmar o dogma da Santíssima Trindade. Alegra-te, pois iluminaste o povo para glorificar o Verbo, que é verdadeiramente da mesma essência com o Pai sem origem. Alegra-te, pois esmagaste a cabeça da serpente, da perniciosa heresia de Ario. Alegra-te, pois por ti a inimizade foi vencida. Alegra-te, tu que converteste a verdadeira fé, o sábio incrédulo que disputava contigo. Alegra-te, ó Espiridião mais miraculoso dos milagres. Alegra-te, ó Espiridião mais miraculoso dos milagres. Vivendo em pobreza e necessidade, foste um protetor e amparador dos pobres e desafortunados. Transformaste uma serpente em ouro por amor, e o deste a quem te pediu ajuda. E maravilhados com este milagre, clamamos a Deus em ação de graças. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi ouvido por todos e em todos os lugares que o Santo Hierarca Espiridião é uma morada da Santíssima Trindade, pois Deus Pai, Deus Verbo e Deus Espírito Santo habitavam nele. Portanto, por palavras e ações, tu pregaste o verdadeiro Deus encarnando a todos os cristãos que clamam. Alegra-te, iniciado nos mistérios da palavra de Deus. Alegra-te, tu que revelaste o plano de Deus para a salvação do mundo. Alegra-te, pois nos ensinaste a não testar aquilo que transcende o conhecimento e a sabedoria humana. Alegra-te, tu que revelaste o poder insondável de Deus que opera em ti. Alegra-te, pois através da tua boca o próprio Deus falou. Alegra-te, pois todos te ouviram para a sua alegria. Alegra-te, tu que afastaste a escuridão da idolatria. Alegra-te, pois conduziste muitos à verdadeira fé. Alegra-te, pois esmagastes a cabeça das serpentes invisíveis. Alegra-te, pois através de ti a fé cristã é glorificada. Alegra-te, pois iluminas esplendentemente todos os que te chamam de bem-aventurado. Alegra-te, campeão da fé cristã e da ortodoxia. Alegra-te, ó Espiridião, o mais miraculoso dos milagres. Alegra-te, ó Espiridião, o mais miraculoso dos milagres. Ó Santo Hierarca Espiridião, tu eras repleto do Espírito Divino, por causa da tua vida virtuosa, pois eras manso, misericordioso, puro de coração, paciente, indiferente aos males que te foram feitos e hospitaleiro. Por isso o Criador te mostrou glorioso em milagres, e glorificando a Deus te glorificou. Clamamos a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Espiridião, o grande taumaturgo, como igual aos anjos, pois certa vez a terra foi assolada pela seca e sofreu muito com a falta de água. Houve fome e contágio, e uma multidão de homens pereceu. Mas pelas súplicas do santo hierarca, a chuva caiu do céu sobre a terra, e o povo liberto dessa desgraça clamou em gratidão. Alegra-te tu que imitaste o grande profeta Elias. Alegra-te, pois no tempo devido fizeste descer a chuva, dissipando a fome e a aflição. Alegra-te, pois novamente com tuas súplicas fechaste o céu. Alegra-te, pois puniste o mercador impiedoso com a privação de seus bens. Alegra-te, pois desde alimento em abundância aos que pediram. Alegra-te, pois comoveste a Deus a compaixão amorosa pelo povo. Alegra-te tu que alivias a fraqueza dos enfermos. Alegra-te, auxílio dos homens, cheio da graça de Deus. Alegra-te tu que concedes saúde aos doentes. Alegra-te tu diante de quem os demônios tremem. Alegra-te, fonte de incontáveis milagres. Alegra-te, manancial que jorra a graça de Deus. Alegra-te, ó Espiridião, o mais miraculoso dos milagres. Alegra-te, ó Espiridião, o mais miraculoso dos milagres. O véu do tabernáculo do Antigo Testamento cobria a arca, o maná e as tábuas da lei, no Santo dos Santos. E teu templo, ó Santo Hierarca Espiridião, tem teu santuário como arca, tuas santas relíquias como maná, e teu coração como tábuas da graça divina, onde vemos gravado o hino. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Certa vez, devido ao aumento da iniquidade, o Senhor castigou o povo de Chipre, tornando sua terra estéril. Quando um agricultor conhecido do santo Esperidião veio implorar por ajuda, o santo lhe deu ouro. Mas quando a desgraça passou e o agricultor devolveu o ouro ao santo, o ouro se transformou em uma serpente. Glorificando a Deus, que é maravilhoso em seus santos, clamemos. Alegra-te, pois imitaste Moisés, que milagrosamente transformou seu cajado em uma serpente. Alegra-te, pastor amoroso, que livras as ovelhas dotadas de razão do teu rebanho das desgraças. Alegra-te tu que enriqueces abundantemente a todos com toda sorte de bens. Alegra-te tu que, como Elias, alimentastes os pobres. Alegra-te tu que comoves os impiedosos à misericórdia. Alegra-te, exemplo de amor para os homens do mundo imitarem. Alegra-te, consolo tanto dos crentes quanto dos descrentes em meio às tribulações. Alegra-te, árvore de bela folhagem, que sombreia nossa cidade e terra. Alegra-te, glória e orgulho de Corfu. Alegra-te tu que, pela graça de Deus, tens domínio sobre o tempo úmido e seco, o calor e o frio. Alegra-te tu que alterastes as leis da terra com a tua oração. Alegra-te tu que preveste as coisas futuras como se estivessem acontecendo agora. Alegra-te, ó Espiridião, grande e miraculoso de Deus. Alegra-te, Espiridião, grande e miraculoso de Deus. Ó Santo Hierarca Espiridião, tu foste apresentado como mediador de todos perante o Senhor. Por isso refugiamo-nos sob a tua proteção, buscando salvação. Pois todos nós te temos como auxílio em meio a todas as necessidades.
durante a fome, a peste mortal e a sorte de infortúnios e provações. Por essas causas clamamos a Deus com gratidão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vimos em uma nova e magnífica maravilha, ó Pai, quando indo libertar o homem condenado à morte, embora inocente, encontraste uma torrente impetuosa bloqueando o teu caminho, mas ordenaste que ela parasse em nome de Deus Todo-Poderoso, e atravessaste o rio com os teus companheiros como se fosse terra seca. A fama deste milagre espalhou-se por toda parte, e todos glorificaram a Deus, clamando a ti. Alegra-te tu que atravessaste o rio com Josué, filho de Naum, atravessou o Jordão. Alegra-te tu que domaste a fúria do rio apenas com a tua voz. Alegra-te, pois morrido pela compaixão, empreendeste uma difícil jornada. Alegra-te, pois expuseste as calúnias e libertaste o inocente dos grilhões, da prisão e de uma morte violenta. Alegra-te, bom companheiro, na vida piedosa. Alegra-te, defensor dos injustamente oprimidos. Alegra-te, tu que alterastes as leis da natureza da água. Alegra-te, pois admoestaste o juiz e salvaste o inocente da execução. Alegra-te, verdadeira correção das almas. Alegra-te, poder maravilhoso que conteve a corrente. Alegra-te, tu que adoças os corações daqueles que recorrem a ti. Alegra-te, imitador do amor de Abraão pela humanidade. Alegra-te, ó Espíritião, o mais miraculoso realizador de maravilhas. Alegra-te, ó Espíritião, o mais miraculoso realizador de maravilhas. Eras tu um estrangeiro e peregrino na terra, como todos os homens. Contudo, desde o ventre da tua mãe, o Onisciente te revelou como um grande favorito e taumaturgo, ó Santo Hierarca Espiridião, pois expulsas demônios, curas todas as doenças e feridas, e percebes os pensamentos dos homens. Por isso és considerado maravilhoso entre os santos, e elevando súplicas a Deus, ó benfeitor de todos, clamamos a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O mundo inteiro ficou tomado de grande temor ao ouvir que a morte liberta os mortos dos túmulos ao som da tua voz, e clamou. Alegra-te, tu que ressuscitaste tua própria filha morta, para que ela pudesse revelar a localização do tesouro que a viúva lhe confiara. Alegra-te, tu que consolaste a viúva aflita, que havia confiado o ouro aos cuidados da tua filha. Alegra-te, tu que ressuscitaste o menino morto. Alegra-te, tu que reanimaste sua mãe, que havia morrido subitamente em sua alegria. Alegra-te, pois emulaste Elias, que por suas súplicas trouxe de volta a vida o filho da mulher de Serapta. Alegra-te, pois também emulaste a Eliseu, que ressuscitou o menino da morte. Alegra-te, pastor, que verdadeiramente amou os homens. Alegra-te, tu que em nome de Deus absolveste os pecados da meretriz e lavou teus pés com lágrimas. Alegra-te, tu que adquiriste o santo zelo
do preeminente apóstolo. Alegra-te, pois, por tua palavra, a mulher pecadora e impenitente morreu em seus graves pecados. Ó hierarca Espiridão, tu foste iluminado pelo esplendor do Espírito Divino, pois possuías o Espírito da sabedoria, uma vez que com tuas sábias palavras mostraste aos insensatos a insensatez no meio dos pais e confirmaste a fé. Possuías também o Espírito do entendimento, pois iluminavas as mentes dos obscurecidos, e igualmente o Espírito do temor de Deus, pois continuamente purificavas tua alma com obras agradáveis a Deus. Portanto, estando diante do trono do Altíssimo, com a assembleia dos anjos, cantas para ele: Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebendo do Senhor Jesus, o Supremo Pastor, o cajado de um pastor de ovelhas racionais, ó Santo Espiridião, não alteraste teu modo de vida, desapegado, manso, suportando tudo por amor. Não te envergonhaste de cuidar também do teu rebanho de ovelhas mudas. Todas essas coisas nos movem a glorificar a Deus e clamar a ti. Alegra-te, tu que desprezaste a glória deste mundo como vã. Alegra-te, tu que alcançaste grande recompensa nos céus. Alegra-te, tu que consideraste as coisas belas deste mundo como esterco. Alegra-te, vaso das coisas boas do céu. Alegra-te, pasto santíssimo dos habitantes de Chipre. Alegra-te, pois, por tua causa Deus prendeu com laços invisíveis aqueles que tentaram roubar tuas ovelhas. Alegra-te, tu que admoestastes os ladrões com amor paterno. Alegra-te, tu que em tua bondade lhes deste uma cordeira de presente, depois de terem passado uma noite sem dormir. Alegra-te, tu que pela desobediência da cabra repreendeste o mercador, que conscientemente ocultou o pagamento integral por ela. Alegra-te, tu que levaste o arrependimento o homem, que escondeu tuas moedas de prata. Alegra-te, pois, o curaste da paixão do amor ao lucro, com tua exortação. Alegra-te, ó Espiridião, o mais miraculoso dos milagres. Ó Santo Hierarca Espiridião, que salvas as almas do rebanho de Deus, que Deus te confiou, pela providência de Deus foste chamado a manifestar a tua própria glória, e sobretudo a glória do Deus verdadeiro, mesmo em outras terras, para que o nome de Deus seja glorificado em todo lugar, por aqueles que clamam: Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Santo Espiridião, o socorriste e auxílio imediato em meio a toda necessidade e tristeza, viajou para a cidade de Antioquia com os outros pastores, onde o imperador Constâncio se encontrava enfermo. O santo hierarca tocou sua cabeça e lhe restaurou a saúde, e nós, maravilhados com este milagre, clamamos a ti. Alegra-te, tu que um anjo revelou um sonho ao imperador como curador. Alegra-te, tu que em tua velhice empreendeste uma difícil jornada por amor a Deus. Alegra-te, tu que, seguindo o mandamento do Salvador, ofereceste a outra face ao servo do imperador que te agrediu. Alegra-te, pilar da humildade. Alegra-te, tu que com tuas súplicas curastes o imperador, que te suplicava com lágrimas. Alegra-te, pois com tua mansidão
admoestaste o servo e mudaste seu caráter impiedoso. Alegra-te, pois ensinaste o imperador piedade e amor benevolente. Alegra-te, pois desprezando os tesouros da terra, não aceitasses o tesouro do imperador. Alegra-te, pois afastaste teu próprio discípulo, Trifão, da paixão pelos bens terrenos, e fizeste dele um vaso da graça de Deus. Alegra-te, pois, com tua chegada a Alexandria, os ídolos cairão. Alegra-te, tu a quem até os demônios se submetem. Alegra-te, pois, convertestes muitos da idolatria. Alegra-te, ó Espiridião, o mais miraculoso dos taumaturgos. O canto angelical era audível quando ofereceste tuas orações vespertinas na igreja, ó Santo Hierarca Esperidião, embora não houvesse ninguém servindo contigo, e os habitantes da cidade, ouvindo este canto maravilhoso, entraram na igreja e, vendo ninguém, cantaram com as hostes celestiais. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu eras um sol radiante para o mundo, e conversou com os anjos na terra. Ó Santo Hierarca Espiridião, entregando a tua alma nas mãos de Deus, partiste para as mansões celestiais, onde oras pelo mundo diante do trono do Mestre, e nós, que vivemos na terra, clamamos a ti. Alegra-te, pois, enquanto ainda vivo serviste como os anjos. Alegra-te, tu que ouvistes os hinos dos arcanjos. Alegra-te, imagem visível da nossa transfiguração. Alegra-te, pois, quando não havia óleo suficiente na igreja, Deus encheu as lâmpadas com abundância por tua causa. Alegra-te, lâmpada da divina radiância. Alegra-te, vaso da graça de Deus, que como óleo enche a tua alma até transbordar. Alegra-te, fonte que jamais seca, que sempre derrama as torrentes da graça sobre todos. Alegra-te, tu que até os anjos se maravilham. Alegra-te, tu que castigasse a desobediência do diácono na igreja. Alegra-te, tu que privaste da voz e da fala aquele que era apaixonado pela própria voz. Alegra-te, pois, durante o calor escaldante, um orvalho que desceu repentinamente do alto refrescou a tua sagrada cabeça. Alegra-te, tu que previstes as aproximações do teu repouso neste sinal. Alegra-te, ó Espiridião, o mais miraculoso dos milagreiros. Ó Santo Hierarca, tu és a proteção e o refúgio de todos os fiéis durante a tua vida, pois não deixaste órfãos desde a tua partida. Deus, anulando as leis da natureza, preservou tuas relíquias incorruptas para o fortalecimento da fé ortodoxa e da piedade, e como sinal de imortalidade, e glorificando exclamamos: Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te louvamos, ó Santo Hierarca de Deus, pois tu maravilhaste o mundo com os milagres que emanam de tuas santas relíquias, pois todos os que se aproximam delas e as beijam com fé, recebem as coisas boas que pedem, e glorificando a Deus que te deu força, te coroou com a coroa da incorrupção, e opera por meio de ti, nós te invocamos. Alegra-te, tu que em tempos de fome
aparecestes aos capitães dos navios e lhes ordenaste que alimentassem o povo. Alegra-te tu que deste a vida aos cegos, que se aproximaram de tuas santas relíquias com fé. Alegra-te tu que curaste o jovem da sua enfermidade incurável. Alegra-te tu que expulsaste o demônio de uma mulher, curando-a. Alegra-te, general escolhido de Corfu. Alegra-te, pois expulsaste a ordem dos infiéis, muçulmanos, e afastaste seus navios do mar. Alegra-te tu que eles vieram, rodeado por uma multidão de anjos, empunhando a espada na mão direita, e que fizeste o inimigo tremer. Alegra-te tu que impediste o governador de construir uma igreja para si, onde a missa fosse celebrada com pão ázimo. Alegra-te tu que trouxeste ao governador veneziano uma morte cruel. Alegra-te tu que um raio fizeste arder seu retrato em seu palácio em Veneza. Alegra-te tu que envergonhaste a apostasia e os falsos ensinamentos da fé. Alegra-te tu que confirmaste os homens na semente da fé, a verdadeira ortodoxia que conduz à salvação. Alegra-te, ó Espiritião, tal Marturgo milagroso. Aceitando esta súplica, ó todo maravilhoso santo hierarca de Cristo, Pai Espiridião, livra-nos de todas as tribulações e ataques, fortalece a hierarquia de nossa igreja contra todas as heresias e cismas, concede-nos a remissão das nossas transgressões e resgata da morte eterna todos aqueles que por tua causa clamam a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aceitando esta nossa súplica, ó todo maravilhoso santo hierarca de Cristo, Pai Espiridião, livra-nos de todas as tribulações e ataques, fortalece nossa hierarquia de nossa igreja contra todas as heresias e cismas, concede-nos a remissão das nossas transgressões e resgata da morte eterna todos os que por tua causa clamam a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aceitando esta nossa súplica, ó todo maravilhoso santo hierarca de Cristo, Pai Espiridião, livra-nos de todas as tribulações e ataques, fortalece a hierarquia de nossa igreja contra todas as heresias e cismas, concede-nos a remissão de nossas transgressões e resgata da morte eterna todos os que por tua causa clamam a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Adornado desde a tua juventude com todas as virtudes e emulando os anjos de Cristo em tua vida, ó santo hierarca Espiridon, tu verdadeiramente te mostraste seu amigo, e contemplando-te, homem celestial e anjo terreno, clamamos a ti com ternura. Alegra-te, mente que contempla os mistérios da Santíssima Trindade. Alegra-te, tu que foste enriquecido pelo esplendor radiante do Espírito. Alegra-te, farol de grande brilho. Alegra-te, tu que iluminaste tua mente com desapego. Alegra-te, tu que amaste a verdadeira simplicidade e serenidade desde a infância. Alegra-te, adorno da castidade. Alegra-te, torrente inesgotável de amor. Alegra-te, pois emulas a hospitalidade de Abraão. Alegra-te, pois em abundância de amor abriste as portas de sua casa a todos.
Alegra-te, intercessor dos pobres. Alegra-te, tu diante dos homens prestam reverência. Alegra-te, pois tu és a morada do Santíssimo Espírito Santo. Alegra-te, ó Espiridião, mais miraculoso dos milagres. Alegra-te, ó Espiridião, mais miraculoso dos milagres. Ó Santo Hierarca e Taumaturgo Espiridião, que foste glorificado pelo Senhor, celebrando agora tua memória tão honrada, com ternura clamamos a ti, como alguém que és capaz de nos auxiliar grandemente com Cristo que te glorificou. Livra-nos de todas as desgraças e males, para que possamos clamar a ti em ação de graças. Alegra-te, ó Espiridão, Taumaturgo milagroso. Ó Hierarca, todo bendito e santo Espiridão, tu grande favorito de Cristo e gloriosíssimo Taumaturgo, de pé no céu com os coros dos anjos diante do trono de Deus, olha com olhar misericordioso para o povo que aqui está diante de ti, implorando o teu poderoso auxílio, intercede pela compaixão de Deus, que ama a humanidade, para que Ele nos julgue segundo as nossas iniquidades, mas que nos trate segundo sua misericórdia. Impede a Cristo nosso Deus uma vida pacífica e tranquila, saúde da alma e do corpo, abundância da terra e prosperidade em todas as coisas, e que não transformemos os bens que nos são dados por nosso Deus compassivo em maldade, mas sim em sua glória e na glorificação do teu auxílio. Livra todos os que aproximam de Deus com fé inabalável de toda a retribuição e dos ataques dos demônios. Se tu um consolador para os que choram, um médico para os aflitos, um auxílio em meio às tentações, um abrigo para os nus, um auxílio para as viúvas, um defensor dos órfãos, um nutridor para as crianças, um fortalecedor para os idosos, um guia para os viajantes. Intercede por todos os que necessitam de tua poderosa ajuda, por todas as coisas que conduzem à salvação, para que, guiados e protegidos por tuas orações, possamos alcançar o descanso eterno e contigo glorifiquemos a Deus, que é adorado a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. E com teu Espírito. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Desceu com eles e parou no lugar plano onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados das doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: Felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e prescreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exaltai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Amém. Hoje nós celebramos o dia de Santo Espiridião, pois como cristãos ortodoxos, seguindo o antigo calendário, respeitamos o calendário juliano e comemoramos então o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo no dia 7 de janeiro, por uma diferença de dias entre o calendário juliano e o calendário gregoriano, o calendário civil, conhecido mais no Ocidente. Nós então celebramos o dia de Santo Espiridião, que foi um santo, participou do primeiro concílio de Nicéia, se não estou equivocado, e foi um santo que operou inúmeros milagres no meio do povo cristão. Taumaturgo é chamado, por quê? Porque opera muitos milagres. O mais milagroso ele é chamado, porque operava as maravilhas assim, a olhos vistos, em nome de Cristo, é claro. Um santo extremamente humilde, voltado sempre ao desapego das coisas materiais, um santo voltado à luta contra heresias, apostasias, ensinamentos falsos dentro da igreja. Então, um santo de extrema importância para que nós aprendamos sobre e possamos venerá-lo. Venerando o Santo Espiridião, neste dia, lembramos também daquilo que já vai acontecer nas festividades da Santa Igreja, a festividade do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É com a humildade de Santo Espiridião, é vivendo esta humildade que Santo Espiridião nos ensinava a viver e essa obediência à Santa Igreja que conseguimos então contemplar o verdadeiro nascer de Cristo em todo o Natal litúrgico. Se nós não temos essa humildade, este desapego que Santo Espiridião nos ensina, esta obediência à fé reta dos apóstolos, como Santo Espiridião nos ensina, dificilmente teremos a capacidade de entender o que é de fato a encarnação do Verbo. Não tem como um homem sem humildade em seu coração e em sua vida, um homem apegado a tudo que é material, um homem que se ilude facilmente com as belezas desse mundo, que são belezas passageiras, que às vezes são até belezas demoníacas, tentações de Satanás para nos levar ao abismo. E nós nos iludimos muito facilmente com essas coisas que Satanás coloca luminosas na nossa frente. É como uma árvore com pisca-pisca para uma criança. É atrativo, a criança quer ir ver, quer mexer, quer futucar, quer saber por que pisca. É assim que o diabo faz. Ele monta uma belíssima árvore de Natal, cheia de pisca-piscas, e nós, como criancinhas, ficamos admirados com aquele pisca-pisca e queremos ir lá mexer na árvore, futucar, saber por que é que tem pisca-pisca, etc. e tal. Esta analogia que faço, é claro, usando simplesmente um exemplo alegórico, uma figura alegórica, é aquilo que Santo Espiridião ensinou a tantos dos seus discípulos e ao povo da igreja. Não fiquem alienados observando as coisas que o mundo vos oferece, porque o que o mundo oferece não presta. O que o mundo oferece já não serve mais. Apesar da nossa carne desejar ansiosamente por viver todas essas coisas não nos servem. Nós precisamos abandonar isso, abandonar esse amor insano que nós temos pelas coisas materiais. Nós queremos sempre mais dinheiro. Os ricos querem mais dinheiro, oprimindo os pobres querem mais dinheiro, oprimindo outros pobres. E assim a ganância no homem aumenta cada vez mais. Santo Espiridião nos ensina para compreender a verdadeira encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, para viver as energias incriadas de Deus dentro de nós, tê-las conosco, aprender a fazer aquilo que Santo Espiridião fazia. Primeiro nós precisamos passar pela grande humildade que ele tinha. Até chegarmos a essa grande humildade que ele e tantos outros santos praticaram em suas vidas, nós não vamos conseguir entender profundamente a encarnação do Verbo de Cristo. Porque essa encarnação requer que nós abandonemos esse compreender da encarnação de Cristo, do nascer de Cristo na Terra, completamente, requer que nós vivamos humildade, desapego e obediência. Santo Espiridião é aquele que nos instrui e nos diz: você errou, mas você pode deixar de errar e viver esta vida que Cristo quer que você viva.
e grandes coisas maravilhosas vão acontecer. Santo Espiridião também é um santo que ajuda muito aos trabalhadores, àqueles que têm muitas dívidas, muitos problemas pessoais, muitas coisas descontroladas dentro de sua vida pessoal. É um santo que venerado pelos populares ortodoxos em seus respectivos países. Eles também buscam por essa intercessão com o Santo Espiridião, pela ajuda nas coisas. Por quê? Porque Santo Espiridião também sabe o que é necessitar. Santo Espiridião também sabe o que é passar necessidades, o que é ter às vezes um coração necessitado, não só do material, mas da dignidade, de ter uma vida em sociedade digna. E muitas vezes este mundo repleto de gastanças e de coisas que se criam para que nós nos envolvamos nas mentiradas, nós acabamos também perdendo a dignidade, entrando em complicações pessoais, em dívidas, em situações onde nós não conseguimos sair, e muitas pessoas se aborrecem, e muitas pessoas se entristecem, e muitas pessoas desacreditam na vida, porque já não conseguem mais voltar àquela dignidade de viver como uma pessoa humilde, mas tendo as suas coisas, conseguindo pagar as suas contas e levar a sua vida adiante. Santo Espiridião também ajuda nisso. Nas doenças, quantos homens e mulheres foram curados ao estarem na presença das relíquias de Santo Espiridião? Receberam curas milagrosas. Santo Espiridião foi aquele que ensinou com uma telha, um tijolo, o mistério da Santíssima Trindade. Ele mostrou que como o tijolo tem 3 essências muito bem divididas, mas que conjuntas formam algo só. O barro, tem 3 essências que o dividem, 3 estados que o dividem, e depois juntando-se tudo aquilo, transforma-se no tijolo, e ele mostra aquilo de uma maneira clara, objetiva, milagrosa aos hereges, o arianismo e tantas outras coisas macabras que desde a época dos concílios permeiam a igreja. Muitas pessoas acham e acreditam que as heresias começaram hoje no século XXI. Lê do engano. Já existem heresias há séculos tentando destruir aquilo que Cristo ergueu junto com os apóstolos e a igreja e os mártires. Mas os santos também sempre estiveram ali, firmes, fortes, atentos. E no princípio das bem-aventuranças ele vai dizer: felizes os mansos, porque verão a Deus. E ali ele vai dizendo as bem-aventuranças que nós cantamos sempre na pequena entrada, nas liturgias, sempre cantamos as bem-aventuranças e ouvimos Cristo repetir. Mas no fim Cristo também o diz: felizes sereis vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo gênero de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa do reino dos céus. Santo Espiridião também foi perseguido, também foi desconsiderado, também foi chamado de louco. E todos nós, de alguma forma, também o seremos, mas que recebamos, por intercessão de Santo Espiridião, as energias incriadas da Santíssima Trindade, do Deus eterno e todo-poderoso, para que tenhamos força de vencer todo o mal, todas as obras do maligno, todo o engano que tenta destruir a Igreja de Cristo. E mesmo que em 3 ou 4 ou 5 pessoas sejamos uma comunidade viva na fé dos apóstolos. Para terminar, digo que no Santo Natal que se aproxima, que na festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo que iremos viver mais à frente, possamos aprender que recebemos uma graça tão maravilhosa, que essa graça continua fluindo através daqueles que se convertem e que buscam a Cristo incessantemente. Esta graça não é retirada pelos erros e pecados que você comete ao longo do caminho. Esta graça pode afastar-se de você, se mesmo cometendo erros e pecados, você não tem a humildade de voltar-se ao altar e dizer: eu errei, Senhor,
tem piedade de mim, que sou um pecador. Sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Padre, dá-nos tua bênção. Ó Deus Todo-Poderoso, por tua misericórdia, com teu Filho amado Jesus Cristo e o Santo Espírito, tende piedade de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, do Santo Apóstolo André, de Santo Espiridião e de todos os santos. Tem piedade de nós e salva-nos, porque Tu és bom e misericordioso. Amém. Ó Filho unigênito e Verbo de Deus, que, embora imortal, concedeste para nossa salvação encarnar. No seio da Santíssima deitarei sempre Virgem Maria, e te tornaste homem